Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Só começando com esse gemido grego, esse programa. Nós estamos há 12 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Estamos entrando no 13º ano. E vejam só o tamanho desta provocação. Preparem-se, preparem seus corações. Atriz, escritora, professora universitária, intérprete em congressos internacionais, domina apenas 26 línguas. Só que tem uma coisa, ela é surda, completamente surda. Nasceu numa família com mais de 30 pessoas surdas e só aos 17 anos aprendeu a falar como nós, pessoas que se consideram normais. Vamos conversar com ela, leitora exímia de movimentos labiais, para descobrir na ótica dela o que é a vida e como são as pessoas. Ela é Sueli Ramalho Segala. Sueli Ramalho Segala, surda de nascença. Quando criança, você achava que as orelhas serviam para quê? Pendurada na cabeça, sem função nenhuma. Pendurada, sem função nenhuma. Meus avós falavam que era para servir mulheres para usar o brinco e os homens cavalheirismo para acompanhar, somente. Quem eram normais? O mundo ou a sua família? Somente a minha família que era normal, porque o mundo, todo mundo eram deficientes. Vocês em casa conversavam em libras, língua brasileira de sinais, se entendiam por gestos. Como você aprendeu? É como qualquer língua, nós aprendemos rápido dentro de uma família onde todos dominam a mesma língua. Minha língua materna é a língua de sinais. Eu morria de dó que ninguém sabia falar com as mãos, só minha família que sabia, somente. O que achava das outras crianças que não conseguiam se entender por gestos? Eu morria de dó, eu achava que ela necessitava aprender, então eu me sentia responsável por ensinar toda a comunidade a aprender, a sociedade a aprender a falar com as mãos. Foi isso que eu comecei, ensinar a usar as mãos. Como é a cabeça de um surdo profundo? É uma cultura totalmente diferente, totalmente. Nós seguimos com o nosso recurso é visual, então seguimos conforme a luz, enquanto as pessoas que ouvem seguem conforme o som. Então eu falo, o surdo é igual ao girassol, ela procura a luz do sol. Onde tem a luz, nós seguimos. Então, a nossa mente é exatamente o que nós vemos aqui, tudo que é concreto, e que temos de conceitos diferentes. Para um surdo, todas as coisas têm nomes? No começo, para mim, não tinha nome, né? Tem a maioria dos surdos, aqui no Brasil, dado estatístico, é 9 milhões. Esse segundo, o último IBGE, 2010. Então, eu posso dizer, 80% não. Tudo tem um sinal, mas não que tenha um nome. E aqueles que sabem o nome também têm dificuldade em entender o conceito. Mas tudo tem que ser concreto, não? A maioria tem que ser concreto, mas quando é abstrato, temos que trazer ele para o concreto. Aí somos muito subjetivos. É uma coisa de louco. Como os surdos aprendem abstrações distantes, como, por exemplo, liberdade, cultura, Deus? Liberdade, nós temos que utilizar sempre a analogia. Então, usamos exemplos, exemplificações, a escravidão
mostrar que isso daqui, romper e soltar a mão, aí eles vão perceber o que é a liberdade. Mas se não mostrar algo concreto, algo de imagem, eles não vão conseguir entender. Deus é algo poderoso, é mais sentimento. A gente fala que ele está lá em cima, Deus, ele comanda, ele sente. Conseguem entender o conceito de som? Esse é um limite. Eu não sei o que... Me falaram que voz de homem e mulher tem diferença. Eu custo acreditar. Mas eu fui judiar, porque eu sinto a vibração do som, sim. Mas se eu judio do cachorro, e ele faz... Ai, ai, e o outro, a fêmea, e o macho, tem o mesmo som. Essa foi a minha descoberta. O som do cachorro, tanto o macho e a fêmea, não tem diferença. E o som, a vibração do som do homem e da mulher tem diferença na minha mão. Eu não sei o que é. Às vezes eu imagino, faz cosquinha na orelha, no ouvido. O que é um som? Isso Como não... que ele entra aqui na orelha? Como que... Mas isso que eu me você... rasgo por dentro, mas... Mas isso que você falou é nos momentos eróticos, não é? Não somente no momento erótico, mas em todos os momentos. Como que é o som? Não As sei. línguas que você conhece são de sinais? Somente em língua de sinais, que eu domino bastante em vários países. Cada país ela tem a sua língua própria do seu país, né? Meu pai fazia intercâmbio e eu aprendi a comunicar a língua de sinais dos outros países através dos amigos dele, que ele fazia intercâmbio cultural. Você não acha que quem vai assistir o programa vai achar um absurdo você entender tudo que eu falo? Perfeitamente, eles vão achar um absurdo, sim. Eu. Podem achar que nós estamos mentindo para eles? Com certeza, eles vão achar. É um pouco diferente. Que eles é um pessoal que é agitado. É um pessoal agitado. Você não pode Tem deles que você tá repetindo 2, 3 vezes, eles acham ruim. Fica nervoso. Você tem uma crueldade no humor, não? Tenho. Você conhece alguma língua oral estrangeira? Eu tento aprender outra língua, estou obrigada a aprender. Estou com um companheiro que não fala português, ele só fala ou inglês ou espanhol. Eu optei pelo espanhol para poder manter a comunicação. Quem criou a língua brasileira de sinais? Quem criou foi algum político que criou a palavra língua brasileira de sinais, porque antigamente a gente falava mímica, língua de sinais, a língua dos mudos, a língua dos surdos e mudos. Então, foi um processo, desde a época da ditadura militar até hoje, foi um processo de mudanças e mudanças, mas a língua em si nunca mudou, somente o nome. Qual foi o primeiro som que você identificou? O peido. O peido. Ele que me fez eu entrar no mundo sonoro, o peido me salvou, o peido ele me fez eu conhecer, me fez entender que somos surdos, que somos todos deficientes, a pessoa com deficiência auditiva, o peido que me fez entender, o peido me fez eu querer aprender mais a falar, o peido me fez eu querer investigar mais a língua portuguesa, o peido foi fantástico para mim. Você tem uma crueldade no humor, não? Tenho. Em que a estrutura da língua de sinais é diferente da estrutura das línguas orais? Certo, como disse, a língua de sinais ela é de recurso visual e a língua oral é de recurso auditivo. Uma vez que nós surdos não temos memória auditiva, então a estrutura... Se eu for falar um exemplo, um gato comeu rato.
Aí, se eu for fazer língua de sinais, seguindo a mesma estrutura da língua portuguesa, que não serve, que seria assim, o gato comeu um rato. Ele tem lógica para a língua oral, porque você automaticamente escutou o gênero masculino, o gato, animal felino masculino. Comeu, a conjugação verbal comeu, o rato. O surdo, ele não escutou. O artigo não serve na língua de sinais, não tem. Então, ele está visualizando o quê? Um animal felino, gato. Ele está visualizando o sinal de comer. Come, comerá, comeu, comeria. Ele não está escutando a conjugação verbal. Depois do rato. Mas se o gato comeu, o que o rato está fazendo vivo aí nesse cenário? Não combina. Então, a estrutura da língua de sinais tem que ser exatamente como o filme de O Bandido Atacou a Mocinha. Você mostra primeiro a vítima, ou ela está tomando banho, falando ao telefone, comendo, aí depois vem o vilão e o verbo de ação por fim. Então, o gato comeu rato, a vítima, rato. Depois do gato, o vilão. Agora é o verbo. Então, rato, gato, comer. Essa é a estrutura da língua de sinais. Isso é longo para aprender, né? Mas é rápido quando a gente pega. Dê alguns exemplos de palavras e expressões provocativas em Libras. Ok. Quando eu dou aula em Libras, eu falo sinal de avião. Todo mundo faz assim. Isso daqui é sinal de prostituta. Por que sinal de prostituta é assim? A perna dela está aqui e a outra aqui aberta para todo mundo. Então, a prostituta voando. Então, muita gente erra os sinais. Então, esse é um dos exemplos, sinal de prostituta. E um outro sinal, isso aqui. Isso daqui é o sinal de puta. Por que sinal de puta assim? Ela também tem a sua etimologia. Antigamente, os homens iam a bordel e falavam, vamos lá com uma puta, alguma coisa. Então, o surdo, para falar outro surdo, vamos. Aquela mulher que esfrega a bunda do nosso nariz. Por isso, o sinal de puta é assim. Surdos conseguem entender os conceitos de puta e de merda, mas não conseguem entender o que é puta merda. Por quê? Porque se você for colocar uma puta e uma merda, o que a puta e a merda têm a ver, em concreto? Todas as palavras são imagem. Temos que visualizar a imagem. Então, a imagem do pensamento. Então, nós vamos visualizar a merda e a puta. Mas não pode ser uma exclamação da gente, puta merda, que chato, que horror. Que horror! A gente faz aquela expressão. Puta. Somente isso, mas... Você alguma vez foi assediada em Libras? Aí que está o problema. Eu estou militante na causa surda. E nos surdos, ele me vê como uma mãe, como uma irmã. Nunca fui paquerada por surdo. Não? Sofreu por isso? Sim. Eu achava assim, mas por quê? E você não assediou ninguém? Também não. Eu via ele como meus filhos também. Há em Libras alguns gestos muito parecidos, mas que significam coisas completamente diferentes. Dê exemplos. O sinal de mês. Se eu abaixar esse braço, porque muita gente pensa que Libras é somente com as mãos. Não. É com o braço também. A expressão corporal, facial, modifica muito, né? Então, se eu faço o sinal de mês, assim, mês. Se eu fazer assim, eu estou colocando camisinha. Então, parecido. Mês, camisinha. Mês, camisinha. Esses são parecidos. O outro, silêncio. Cala a boca. O palhaço entrava em cena e fazia assim, ó.
Dizem que os surdos se isolam muito e criam guetos. É verdade ou preconceito? Preconceito. Isso daí é na época da segregação. Preconceito. Porque as pessoas normais são mais intolerantes com os surdos do que com os cegos. O cego, ele pega, atravessa essa rua, eu te acompanho, eu atravesso a rua com você para o cego. Para o cego, você é surda, que troço chato. Exatamente, né? Seria as pessoas normais, pessoas não surdas, né? Tem um conceito diferente, é difícil eles entender o que é o surdo. Muita gente fala, ai, você é surda, começa a berrar, falar alto. Então, não sei o que, eu falei, não adianta, você pode gritar à vontade, não vai me incomodar e também não vai me fazer ouvir. Então, as pessoas, ainda existe, falta mais informações. Quantos filhos você tem? Um, de 27 anos, muito lindo. E a relação? É o primeiro das 3 gerações que veio ouvinte. Foi muito difícil. Para a tristeza da família no começo, que ele veio ouvinte, normal, entre aspas. Ele não veio igual a nós. Mas claro que ele foi o primeiro intérprete, ele é o único de casa que atende a porta, campainha, telefone que toca. E quando ele fala, mãe, fala que eu não tô, não tem ninguém. Ele não pode chamar a gente de mãe, vó, vô, ninguém vai escutar. O que é que você está lendo? O que eu estou lendo de livro no momento? Torá. Gosto muito de ler Torá. Por quê? Fui criada no judaísmo, na hebraica, com meu pai era professor de natação, e eu nunca entendia o que era o judaísmo, eu nunca entendia por ser surda. E hoje, a hora que eu sei ler tudo, então eu estou buscando tudo que eu vi e hoje eu quero ler. Então, livros sobre judaísmo, não somente a Torá, livros sobre judaísmo, tudo, estou buscando informações. Você não está ficando contra os judeus, não? Não. Sueli Ramalho, atriz. O que você faz no teatro? Eu apresento peças orelha. Eu falo que, às vezes eu falo assim, ai, escuta para mim, eu peço as pessoas de emprestar a orelha para mim. Né? Nós surdos temos mania, você me empresta a sua orelha? Escuta para mim. Então, é assim, quando eu era criança, meu pai adorava levar no circo. Então, era um dilema, era muito trágico para nós. E chegávamos no circo, eu olhava o palhaço entrava em cena e fazia assim, ó. E eu olhava assim, o que ele estava falando? Aí eu olhava para o palco, para o público, todas as crianças faziam assim, ó. Mas o que será? Por que as crianças... Pai, por quê? Não sei, um ponto de interrogação enorme. E não existia intérprete de Libras naquela época, ditadura militar, não se falava, né? Tudo, filosofia, segregação, integração, não era ainda filosofia e inclusão. Ainda. Inclusão, ela veio no final do século XX e início do século XXI. Então, eu tinha aquela curiosidade, meu pai, meus avós, eles tinham muita curiosidade de saber o que o palhaço falava no circo. E aí eu fui crescendo, meu irmão nasceu, todo mundo no circo. O que será que o palhaço está falando? Tem sucesso. Só quando meu filho nasceu, ele tinha 4 anos, aí meu avô falou, antes que eu morra, quero saber o que o palhaço fala. Meu pai também, vamos. E aí ele comprou o ingresso VIP lá na frente para sentar, lá no Brás, lá, que nós fomos para ver o circo. Felipe é o nome do meu filho. Conta pra nós o que o palhaço fala logo que ele entra em cena. Tá bom, todo mundo e tal. Aí foi todos velhos, a família surda no circo. Chegando lá, o palhaço entrou, abriu a boca, e eu vejo o que ele falou, meu filho também. Eu falei, que será? Calma, meu pai, todo mundo chega. Felipe, fala. Ele, peraí. Ele estava querendo participar junto com o palhaço, depois ele virou pra mamãe. Mãe, o palhaço simplesmente disse, boa tarde. Ele entra para boa tarde. Todo mundo, todas as crianças, boa tarde. Mais alto, boa tarde. A boca aberta. Só isso? Só.
Falei, meu Deus, pai, é só isso, boa tarde, só isso, boa tarde, tem que ser assim. E aí eu olhei para a cara do meu irmão, vamos fazer o curso de arte dramática, fizemos clown, com o intuito de mostrar para nossas crianças surdas o que o palhaço, para eles, um acesso para essas crianças surdas, poder brincar, só que acabou direcionando a apresentação para o público adulto. E o pai desse garoto, o que ele faz, o que ele fez? O pai desse garoto, na época, era da polícia militar, entrou ladrão lá em casa, chamaram, ele foi, ele prendeu o ladrão, achei um herói, casei com ele, tive filho também. O descobridor do peido, né, foi ele que me contou que meu pai peidava e que o peido entra na orelha, porque para mim o peido somente chegava pelo nariz. E eu sou divorciada dele e hoje ele não é nada da parte da polícia, ele está fazendo algum outro serviço, não perguntei. Como é que está o Brasil? Na visão da parte da inclusão, estou contente. O seu filho ouvinte é daqueles que passam o dia com o iPod grudado no ouvido? Não, ele interessante que na minha casa eu brigava com ele. Você quer? Eu vou dar uma caixinha de som, um presente, música. Só. Não. Ele adora dançar, ele adora cantar, mas isso na casa dos amigos. Na minha casa, não. Você é religiosa? Sou judia. Como é que você gostaria de morrer? Dormindo. E vai ficar no hospital com aquele negócio, não? Não quero passar esse sofrimento. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? O surdo percebe que para fazer sexo tem som ou não? Eu não entendi o que você falou. O surdo não percebe que sexo também tem barulho. Ele não sabe. Isso é mal. Muito. E qual a pergunta que eu fiz que você gostaria que eu não tivesse feito? Todas as perguntas que o senhor fez estão perfeitas em condições. Só uma coisa, você falou que eu falo 26 línguas, não é 32 línguas no início, só isso. 32? Eu achei muito. Eu acho um absurdo você falar de... Não, você deve ter 28, 29 e aumentou para 32. A última pergunta. O que é a vida? Desafio e maravilhosa. Então, daqui um abraço, que é a única coisa falsa desse programa. É um abraço que ele vai fotografar, nunca sairá no jornal, mas se você morrer, sai, se eu morrer, sai também. Há 250 anos, Chamfort dizia que a sociedade considerava os surdos infelizes por não poderem ouvir o que as pessoas diziam. Como se pode ver hoje, algumas coisas mudaram. São os surdos que consideram as pessoas infelizes por dizerem o que dizem.